Começando mais um programa Conexão Política, e hoje eu tenho o prazer em receber o Vicente Celistre, aqui de Campo Bom, né, Vicente? Agora integrando a coordenadoria do PSB na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo. Reiniciando lá o trabalho. Os trabalhos. Conta um pouco pra gente das pautas que estão acontecendo junto à Assembleia Legislativa, o que o PSB está tomando frente, como é que estão essas demandas? Primeiramente, saudar a ti, Tobias, e saudar também todos os teus telespectadores, todos da região do Vale do Rio dos Sinos e pela internet e pelo mundo afora. Mundo afora. Como é hoje, né? E que bom uma TV tão próxima assim das pautas do trabalhador, da comunidade, da sociedade, da cidadania, né? Isso é importantíssimo. Parabéns, então, ao trabalho da Vale TV e a todos. Estamos reiniciando um trabalho lá na coordenadoria, participando como membro da coordenação da bancada do PSB. A pauta hoje é esse debate do futuro do Estado, né, principalmente. Já há prospectado aí uns debates sobre a questão das estatais, né, a dívida pública, que é um debate muito grande que eu tenho feito no movimento sindical, no seio do Partido Socialista Brasileiro. Tu lembras dos debates que houve aí quando da preparação da eleição do ano passado, o Partido Socialista Brasileiro tentou ter uma candidatura própria. Na época chegou a cerca de 36%, 38% do diretório e nós, num núcleo chamado Levanta Rio Grande, a gente lançou o ex-deputado federal e constituinte Hermes Zanetti, autor do livro Complô, que trouxe esse debate da dívida pública para conhecimento amplo da sociedade, que é uma das coisas que, para mim, é a primeira pauta de um governo federal, de um governo estadual, é rediscutir o porquê que o PIB do brasileiro, ou seja, tudo que o brasileiro trabalha, se esforça, produz, o empresário, o trabalhador, né, sua no seu dia a dia para produzir a riqueza no país, 40 e poucos por cento é destinado para pagar serviço da dívida, rolagem da dívida. Qualquer pessoa do Estado lembra daquela história, né, ou história com E, né, aqui do Rio Grande do Sul, que o Brito assumiu com o Malan lá, inclusive foi capa de jornal da capital, dizendo Rio Grande liquida a dívida, que foi aquela história de que 9,7 bi teriam sido pagos ou programados, federalizados, e aí se pagou 28 bi, se deve 50, tu já deve ter ouvido falar disso. Isso é possível? Isso é possível em 20 anos, né? Dever 9,7, pagar 28 bi e ainda estar devendo 50 bi? E mais a questão da Lei Candir. Então o Estado do Rio Grande do Sul tem que fazer um debate muito amplo no que tange as finanças nesse sentido. E o que eu discordo, e é lugar comum, e isso está acontecendo lá na nação também, está aí a reforma da Previdência, aí esteve a reforma trabalhista, está aí o ataque aos sindicatos, é mirar o funcionário público. Né? Mirar o funcionário público, atacar... O governo está estudando, o governo federal está estudando... Atacar direito de funcionalismo público, né? Atacar os representantes dos sindicalistas públicos, vender estatais... privatizar Estado mínimo e, no entanto, nós sabemos muito bem que essa dívida, para mim, que é o grande rombo, né? Tirar direitos previdenciários, como agora está essa reforma da Previdência. Então, é um grande momento no país e as eleições do ano passado mostraram isso, né? Que houve uma radical alternância de lideranças, tanto que o Congresso Nacional, o Senado chegou dos 2/3 que estavam sendo disputados, mais de 50% renovou. Até 60%, 70%. Na Câmara Federal, a metade é de primeiro mandato ou novos deputados, numa nova composição, mais da metade são novos. A Assembleia Legislativa também muita alteração nos partidos grandes diminuíram. Né? O Partido Socialista Brasileiro manteve a sua média de bancada, são 32 deputados. E o que eu proponho enquanto ator assim do dia a dia da luta sindical, como agente e também político no Partido Socialista Brasileiro, é que nós temos que defender um planejamento, um programa, um projeto de país. E, na minha visão, não é o do Estado mínimo de atacar o servidor ou o serviço público ou se desfazer de empresas e setores estratégicos para o desenvolvimento.
Nós temos que fazer desenvolvimento, fomentando, defendendo a indústria. Sou um defensor apaixonado da indústria do calçado, sou dessa área, né? Na luta sindical sempre defendi, né, nessa lida que participei mais ativamente, participo ainda na defesa do sapato e do sapateiro. Agora em Campo Bom, até empresas como a Schultz, do Grupo Arezzo, com seus trabalhadores, estão trabalhando uma frase muito importante que o sindicato também tem trabalhado há um bom tempo, que é o orgulho de ser sapateiros. Nós temos que ter orgulho de ter uma indústria tão importante aqui na região e queremos que as forças públicas, os governantes, olhem para a indústria e tirem privilégio do setor financeiro, que é o que mais hoje tem privilégios e o que menos emprega, e o rentista, né? Aquele setor financeiro que investe no desenvolvimento, na geração de emprego, respeitamos. Mas o setor rentista, que é o dinheiro gerando dinheiro, tem que haver regras para que não sufoque os direitos trabalhistas, sociais, previdenciários, como a aposentadoria, e não sufoque os empresários do setor produtivo, que é aquele que planta o arroz, a soja, que cria porco, que cria vaca, que tira leite, que faz um sapato, que faz uma máquina, que constrói um prédio. Sim. Qual a importância do movimento sindical, tendo em vista que hoje o governo tenta esvaziar cada vez mais e, de certa forma, até criminalizar, enfim, não sei se esse é o termo mais adequado, mas esvaziar, de certa forma, o poder dos sindicatos? Recentemente saiu uma MP aí que quer atacar as contribuições do sindicato. Ela é vergonhosamente, totalmente, descaradamente inconstitucional. Primeiro porque uma MP ela cabe numa situação de alta relevância e urgência. Esse debate aí já essas leis de contribuições, ela é algo bem antigo já e não tem qualquer urgência no momento do país, né? Não vai causar nenhum dano um debate numa sequência de legislação, lá como já se debate tantos projetos de lei dentro do Congresso Nacional. Então, começa por aí, ela é inconstitucional porque ela não tinha essa urgência. Ela deveria ser um projeto de lei, então, para tentar debater com calma no Congresso. A outra questão é que ela traz uma perseguição, uma demonização, digamos assim, que já vem de tempo. Aí, alguns setores da sociedade que se fortaleceram nos últimos anos no país, né, criaram um ataque à luta do sindicato. E, na verdade, tudo isso tem a ver com o que eu falava antes. Há setores que querem, por exemplo, acabar com a previdência pública, acabar com a aposentadoria pública, com o sistema contributivo, mutualista, onde o Estado contribui, o trabalhador contribui, o empresário contribui. Eles querem capitalizar, que é a tal da ideia que no Chile, no México, já está há muitos anos, que hoje tem proporcionado aposentadorias com salários miseráveis, menos que meio salário mínimo. É público e notório aí a mendicância de idosos no México e até um índice de suicídio extremamente alto perante os níveis da idade idosa no mundo. Então, quem faz a resistência para manter direito de aposentadoria é o sindicato. Historicamente são os sindicatos, suas organizações, federações, confederações, centrais. Entende? A Previdência, ela está vindo claramente, como tu bem disseste, a partir do modelo criado pela Escola de Chicago, que são os Chicago Boys. Paulo Guedes. Paulo Guedes é pertencente a esta corrente, a essa linha de estudo, e que foi, de fato, aplicado no Chile, e hoje se percebem os resultados daquele modelo de previdência. O modelo de previdência do Chile, ele utiliza os mesmos parâmetros que está sendo aplicado aqui no Brasil, que se busca ser aplicado aqui no Brasil a partir desse novo projeto? Está na reforma da Previdência a capitalização. A reforma da Previdência traz no seu bojo a capitalização e cria regras para a atual Previdência Pública. Mas ela abre agora a possibilidade de capitalização, ou seja, um sistema financeiro, os bancos, obviamente, os fundos de pensão controlados pelos bancos, que normalmente são, né, os que fazem a previdência capitalizada, a previdência privada, poderão oferecer, né, essa capitalização, essa poupança para depois ter uma aposentadoria. Ou seja, só o trabalhador poupa para depois ele ter
um retorno. Obviamente que isso perde todo o caráter solidário da Previdência Social, que hoje é o que importa. Para mim, a Previdência Pública, se ela vai garantir que um cidadão brasileiro idoso lá do interior, que desde os seus 10, 12 anos levantava cedo da manhã, 6 da manhã, quebrando geada aqui no Rio Grande para tirar leite ou para ajudar seu pai no pino do sol do verão ou no inverno, e a moça em casa trabalhando, ajudando a mãe, e hoje ela está idosa, tem 60, tem 65 anos, tem 70 anos, precisa de, no caso, R$ 998 para sobreviver. Eu acho que é um projeto de nação que isso seja alcançado a ela. Então, não tem que ela ter feito uma poupança para ter isso, que às vezes não tem condições de fazer isso. Ela é uma previdência, como disse, solidária. E o modelo que vem aí, ele é capitalizado, ou seja, uma poupança que tu fazes e depois, se aquele sistema quebrou, se está dando menos, tu pode vir a ganhar bem menos que o salário mínimo, que hoje é o garantido para o mínimo de dignidade. Né? Ou seja, se o banco que tu está investindo, a tua previdência privada quebra, a tua aposentadoria quebra junto. Exato, ela é privatizada. Ela não tem uma garantia. Não tem uma garantia e acaba trazendo ainda mais lucro para o setor financeiro, que, a meu ver, já está privilegiado, e cria essa regra da possibilidade, como disse, do retorno depois ser de salários bem abaixo da necessidade física, já não orgânica. É o necessário, né? O salário mínimo, em grande parte do país, ele não é suficiente para manter um casal. Mas existe desculpa até te interromper, mas falando ainda da questão do salário mínimo e da sua suficiência, né? A gente chegou a patamares do salário mínimo valer menos do que $100. Certo. Né? E hoje a gente vê que o salário mínimo equivale a praticamente, vou te dizer... Hoje está, acho, na casa de $250. $250. É, se o dólar está a R$4, seria 250, pouco mais. Chegou a $350. Né? Mas realmente teve um tempo que era 70 O poder de ganho, claro que já se diminuiu também, mas o salário mínimo, ele, de fato, mais do que dobrou. Deu uma reagida muito grande no país nos últimos 20 anos. A partir de que momento isso aconteceu? Teve no fim da era FHC, mas principalmente na era Lula. Né? Na era Lula teve momentos em que a inflação deu na casa de 3%, 13,5%, e o salário mínimo aumentou 11%, 12%. Baseado no PIB, baseado também num ganho real do salário mínimo. Isso já aconteceu em outras partes da história do país, como João Goulart, Getúlio Vargas, que davam aumentos do salário mínimo, visando, como tu disseste, um patamar de que fosse minimamente suficiente para a dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional. Até se nós formos bem a miúde do que a Constituição prevê em relação ao salário mínimo, e isso está no artigo 7º, inciso 4º, são 9 princípios. Eu acho que eu não vou lembrar todos aqui, também não quero me alongar, mas é lazer, é esporte, é vestuário, é alimentação, é moradia, é saúde, educação, previdência, que é o seguinte, transporte. A norma programática, ela fica, não, a gente tem um programa, a Constituição, ela não é necessariamente uma carta de direitos efetivos nesse momento, mas é um programa a longo prazo, né? Vê o artigo 192, o que diz 192? Os juros do país serão 12% ao ano. Ah, bom, aí é Pega o teu cartão de crédito. Vai ver quanto tem ali. Fica devendo um cheque especial. Esse é o mote que antes eu falava, meu caro Tobias, meus caros telespectadores. Na verdade, é uma reflexão para todo o país. Porque se nós estamos numa crise fiscal, né, em onde que aponta que há rombos e que o nosso estado do Rio Grande do Sul, o valoroso estado do Rio Grande do Sul, um dos mais desenvolvidos, um dos estados de maior desenvolvimento tecnológico da área do agronegócio. Aqui foi a primeira escola técnico-agrícola do país, em Taquari, isso lá em 1900 e pouquinho. Meu pai é técnico, minha mãe é técnica agrícola e meu pai também. É incrível a agricultura do país, do estado em relação ao país e ao mundo. E vamos falar aqui do nosso setor calçadista, fenômeno, o setor calçadista gaúcho. Ele é incrível, tem uma história incrível. Agora o Sindicato Sapateiro de Campo Bom está fazendo 60 anos, está desenvolvendo o orgulho de ser sapateiro, como também fábricas como a Arezzo têm trazido essa reflexão. Olha a história que tem aqui no Vale do Rio dos Sinos, né? Desde a colonização alemã e o desenvolvimento do que é o calçado gaúcho brasileiro.
E vemos aí o Estado combalido, anunciando crises, parcelando salários, seus professores e policiais militares e tantos outros funcionários com salários aviltados, com salários rebaixados, congelados, querendo vender estatais, não conseguindo aplicar na política de segurança, saúde, educação. Olha os nossos hospitais, à beira do caos, né, de não conseguir atender nos interiores, ameaça de fechamento, redução de atendimentos. E é um Estado com poder econômico, um poder de desenvolvimento econômico incrível. Agora, se o setor financeiro ele suga demais, ele não é um setor financeiro que emule, que estimule e incentive o setor produtivo e seja um sugador, um rentista que só viva de renda sobre renda, aí não é possível. E é o caso que está acontecendo hoje. Hoje, vamos pegar a poupança e o fundo de garantia, se deixar eles um ano R$1.000, vai aumentar R$20, R$30, que é a inflação, ou R$35. E enquanto isso, se tu ficas devendo para o setor financeiro um ano de cartão de crédito ou de cheque especial, pode ser R$3.000, 200%, 300%. Aí tu tem que discutir para tentar diminuir um pouco. E os cheques especiais hoje estão mais de 250%, às vezes 300%. Agora proliferou muito essas emprestadoras de dinheiro aí, né? A gente vê nas esquinas da cidade aumentando isso. São juros que fogem da realidade da pessoa, né? Da inflação do país. Os próprios empréstimos consignados do setor dos aposentados, né? Que às vezes não consegue nem ter mais um salário, porque às vezes até para resolver problemas da família que está sem uma renda suficiente para se manter. Então eu penso que as medidas que tem que haver é que o setor financeiro sente na mesa, é um pacto social. Está aqui os trabalhadores que estão querendo tirar ali, já estão querendo cortar seus dedos esfolados, já parcialmente cortados, enquanto que outros estão cheios de anéis de ouro nas suas mãos e não vejo nem o governo federal, né, nem o Congresso Nacional, ou o Estado aqui, para aí. Cadê os sonegadores? Cadê os grandes devedores? Cadê as renúncias fiscais que houve aí e que não houve a geração de emprego prometida? Há um cálculo da oposição do governo Bolsonaro que se todos esses devedores pagarem, estaria solucionado o problema da Previdência. Que, na verdade, o problema da Previdência se reconhece, ele existe de fato. Há pouco tempo atrás se questionava isso. Hoje já parece ser um consenso um pouco maior que, de fato, há esse problema na Previdência. Mas também, em contraponto, isso tudo é um reflexo do desemprego. Porque quando a gente tinha um pleno emprego, alguns anos atrás, não sequer se falava em problema da Previdência, porque era superavitária a Previdência. Então, inclusive, ela o governo se utilizava... Aposentados. Exatamente. Não, e eu concordo, eu acho que é a linha que tu alertas, de que com o tempo, a medicina, o desenvolvimento, a longevidade do brasileiro aumentou. Né? Há longevidades e longevidades. Há uma da Serra Gaúcha, uma do Rio Grande do Sul, a outra do Piauí. Exatamente. Então, o país ele é um todo. O que eu entendo, e também tem os trabalhos, né? Tem um trabalho mais pesado, outro menos pesado. Exatamente. Tem o trabalho da mulher, que conforme estatísticas, a mulher, devido ao trabalho doméstico, ela trabalha aqui no Rio Grande do Sul quase o dobro que o homem, em setores em estados como Paraíba e outros, quase 3 vezes mais que o homem, por causa do trabalho doméstico. O homem faz trabalho doméstico, mas na média é metade do que a mulher faz. E a gente sabe, é só olhar nossas casas. Então é por isso que a mulher tem uma medida de aposentadoria menor, porque ela se desgastou fisicamente, emocionalmente na vida muito mais. O professor na sala de aula, enfim, tem debates a fazer. Mas concordo que tem que haver, né, mas eu alerto a sociedade, concordo que tem que haver uma progressividade, alguma adequação para que não haja aposentadorias precoces, só os militares muito, né? Os militares, inclusive, parece que agora estão abertos mais ao debate, e como aqui houve, né, que era a regra do jogo, de olha, aposentadorias com 45, 50 anos. Só que eu sempre alerto. Cuidado ao falar isso, porque esse trabalhador que se aposentou com 50 anos, 45 anos, ele estava dentro de uma fábrica de calçado na década de 70, 80 com 12 anos. Com 12 anos, disseram para ele, ó, cidadão brasileiro, trabalhas desde os 12 anos, pagas 30 anos, mulher, 35 homem, que terá direito a um benefício. Que normalmente é um salário mínimo um pouco mais.
Como? O direito adquirido, como é que fica nessa questão? Não, isso é preservado, né? No dia que promulgar a reforma, quem conseguiu, na regra atual, atingir todos os seus conseguiu ter todos os requisitos para se aposentar, preserva. Aquele que não conseguiu entrará, estão debatendo lá no Congresso diversas ideias de transição, de pedágios. Mas, como eu disse, nós estamos dispostos a redebater todas as questões. O que eu como membro de uma central nacional, né, como membro de sindicatos e como membro do Partido Socialista, eu entendo que o que está errado é que os privilegiados, principalmente do setor financeiro, não estão sentando na mesa para dizer o que eles vão contribuir. Dívida pública, juros altos, imposto sobre grande fortuna, imposto sobre grandes heranças. Lucros e dividendos não é taxado nesse país. Proporcionalmente, o trabalhador, quando compra um feijão e paga o seu INSS, ele paga muito mais imposto proporcionalmente. Veja o imposto de renda, um técnico do calçado aí paga 27%, dependendo de uma parte do seu salário. E aquele que ganha milhões, né, também é a mesma coisa. Tem países europeus que chega a 40%, 50% do imposto de renda. Então, é muita coisa, sabe, Tobias? Eu sei que tu tem o teu tempo aqui. Nós temos o nosso tempo. Mas assim, a gente ainda tem bastante tempo para poder discutir, porque essa questão da Previdência, ela é fundamental, porque ela toca a todos os brasileiros. Então, se a gente não discutir isso de uma forma ampla, eu acho que nós vamos estar politicamente nos sabotando. Correto. Né? E então, o PSB como um todo, e tu, enquanto atualmente, né, secretário-geral do PSB no Rio Grande do Sul, membro do Diretório Nacional do PSB, qual está sendo a linha principal com relação a este debate? Bom, o PSB, inclusive agora recentemente, o partido assumiu a liderança da oposição, através do deputado Alessandro Molon, que tem inclusive a sua origem, seus pais no Rio Grande do Sul. Ele é o líder da oposição na Câmara Federal. E o partido está bem claro que a reforma da Previdência, que é voltada para diversos direitos do trabalhador, vou dar um exemplo, vão exigir 40 anos de pagamento de contribuição e 65 anos, progressivamente, começa em 60, do homem 61 vai até 65, da mulher 56 vai até 62, para se aposentar. Idade mínima, que é um debate importante de fazer, e 40 anos de contribuição. E quem quer se aposentar por idade, que hoje é 65 para o homem, 60 para a mulher, pelo menos 20 anos pagos. O que aconteceu na história do país? Muita informalidade. No setor rural, as famílias contribuíam, assim, vendiam seus produtos coletivamente, não tem a contribuição individual, que é o que estão tentando também, já na reforma do Temer tinha, e ainda ameaçam. O que tem que se colocar bem claro é que um trabalhador que tem que pagar 40 anos para se aposentar, na verdade, ele vai se aposentar com o mínimo com 65 anos. E isso poderá, e se ele não tiver 20 anos pago, ele poderá não se aposentar e vai tendo e mais idade, ou seja, vai prospectar uma idade que vai alijar, que vai afastar da possibilidade do benefício de aposentadoria milhões de brasileiros. E o outro debate, a Previdência se discute lá porque ela teria um rombo. A Seguridade Social do país não tem rombo. Se pegar tudo que é arrecadado para a Seguridade, que na Constituição Nacional ela abrange saúde, assistência social, que tem a LOAS, né? Que é aquela pensão para aqueles que são portadores de deficiência física, idosos que não têm renda, né? E a saúde, tudo que se arrecada para saúde, assistência social e previdência social no país é superavitário. Tá aí os estudos do PAIN, da comissão no Senado, bem claro que isso é superavitário. O que ocorreu é que fizeram a DRU, que é a desvinculação de receitas da União, levou 30% de tudo isso aí para outras despesas do governo. Mas saiu dali, porque a Previdência Social, além do que o trabalhador e o empresário pagam no dia a dia, confira o seu envelope, é de 8% a 11%. O empresário paga 25% praticamente. Aí tem PIS, PASEP, loterias, ISS, se não me falha a memória, mais alguns impostos lá. Tudo isso forma a arrecadação da Seguridade.
ela é superavitária. Ela consegue pagar as aposentadorias do país e tem um superávit. É como eu disse antes, nós temos que atualizar, sim, algumas situações da questão da idade, de responsabilidade de contribuição, servidores públicos com super salários também, não há dúvida, né? Tem que ter uma cota única. Um deputado, por exemplo, o Bolsonaro, se ficou 28 anos na Câmara, se aposentou agora, porque tem 60 anos, com mais ou menos uns 20 e poucos mil, que é 28 proporcional a 35, né, de salário, enquanto que o teto da Previdência é 5 mil. Sim. Então, o que eu quero dizer é que tu pode ter uma aposentadoria de 20 e poucos mil, mas de 5 mil e poucos para cima, aí tu tem que procurar um plano privado, que é o que a gente sempre tem dito. Preservar o sistema público de previdência, que é esse que garante o salário mínimo pelo menos, que tem até o teto de 5.600, se não me falha agora, e aqueles que querem mais, daí sim poderiam procurar, mas com esse mínimo tu garante, a meu ver, justiça social. Aqui em Novo Hamburgo, em cada bairro de Novo Hamburgo e pelo vale afora, quantos operários ficaram 40 anos das suas vidas dentro de uma fábrica de calçado? Na época, 48 horas por semana, de 88 para cá, 44 horas por semana. Hoje, a maioria deles ganha um salário mínimo. E tem os seus 65, 70, 80 anos de idade. Não queiram impingir a eles sacrifícios nessa hora. Isso eu vou lutar no pouco que, na minha limitada condição de luta, né, como ativista sindical e no PSB, eu vou lutar para conscientizar a sociedade que isso não pode avançar. Nós temos que trazer os grandes, aqueles que eu já falei antes, não vou repetir tudo de novo, e eles pagarem mais imposto, porque proporcionalmente quem paga imposto no país é quem trabalha, é empresário, é trabalhador, né, é quem produz. Os mega milionários, proporcionalmente, praticamente nada pagam. Então, esse é um debate que tem que ser colocado. Discutamos reforma da Previdência, porque tem que ter mais recursos no país, mas por que não cobram mais imposto de todos esses aí que são bilionários e que poderiam estar pagando mais? Vicente, esse é o debate a ser colocado para a sociedade. Rapidinho que nosso programa está terminando, mas eu quero saber uma fofoca do teu lado. Já fosse vereador, já fosse deputado federal e agora 2020. Qual é o plano? Meu grande sonho é que em eleições, 2020 está falando da eleição municipal, né? É óbvio. Que isso em Campo Bom, que foi candidato a prefeito ali também, né? Por 4 vezes. Exatamente. Né? Absurdamente. Sempre com um projeto. Meu projeto sempre foi de trazer um programa assim que, primeiro, que ele incluísse a sociedade, né? Que tivesse ali a participação de todos os setores da sociedade, dando ideias, que seria a democracia participativa, e que ele fosse um programa de desenvolvimento econômico socialmente justo. Que assim como a gente incentivasse cada vez mais a geração de emprego, o fortalecimento das empresas, que é um debate que eu sempre participei e apoiei, ele também aos poucos trouxesse para a cidade todas as condições de saúde, de creches, de educação, moradia, que é uma grande deficiência da nossa região, e Campo Bom não é diferente. São milhares de famílias que pagam aluguel, ou que não têm acesso, estão morando em situações precárias, a segurança, né? E assim a cultura, a assistência social, as demais áreas públicas. Eu sempre me baseei em projeto. Eu tenho esperança, e tu sabes que a política é dinâmica, a vida é dinâmica, que as pessoas cada vez votem mais num projeto, né? Tem a pessoa, sim, que tem que dar credibilidade, que aquele projeto que ela está falando, ela realmente representa pela sua vida, pelo seu jeito. Então, a pessoa é importante, mas também que tenha um conteúdo, que tenha um projeto realmente para melhorar aquele município. Eu sempre fiz isso em Campo Bom. O último projeto que nós apresentamos foi, e estive aqui honradamente na Vale TV fazendo debates, foi Campo Bom Pode Bem Mais. É um projeto que, para mim, ele permanece. Campo Bom pode bem mais. Nossas cidades são cidades assim, de um potencial muito grande. Campo Bom tem aquele amável lema, apelido aqui da região Pequeno Gigante do Vale. Então, ele pode bem mais. E é isso que nós estamos
começando a debater no partido, a debater em setores que a gente tem Porque influência na também sociedade, composição... para definir. Né? Eu, pessoalmente, não pretendo ser candidato, mas o partido, que tem uma história em Campo Bom... Uma decisão conjunta, né? Está debatendo sobre isso. E eu vou participar ativamente, é claro, dessa Muito obrigado, debate. Vicente. Quero que tu saiba que é sempre muito bem-vindo, não só aqui na nossa Vale TV, mas o nosso programa Conexão Política. A gente tem esse anseio de realmente discutir política com os nossos telespectadores e cada vez mais defender a cidadania, defender os direitos que os nossos cidadãos têm, de ter uma voz ativa, né, proclamando cada vez mais essa democracia que a gente tanto busca manter. Agradecer mais uma vez a tua presença e pode deixar uma mensagem aí para os nossos telespectadores. É bem legal essas possibilidades, assim como tu pode trazer. As ideias da questão política, elas são diversas e isso é importante. Eu luto firmemente para que todos tenham direito a ter suas ideias e peço cuidado para a sociedade, para as lideranças, que às vezes não transformem redes sociais em redes antissociais, né? Que há muito ataque, muito julgamento, muita perseguição, demonização, né? E discriminação. Nós temos que usar as redes sociais para defender nossas ideias, respeitando as dos demais, democraticamente. E construir, obviamente, aquilo que está na nossa Constituição Nacional. Muitos têm essas crenças espirituais, religiosas, que nós tenhamos uma sociedade de paz, valores do amor, né, da fraternidade, da solidariedade, da justiça e da igualdade entre nós. Né, isso é o que nos importa. Né? Então, agradeço mais uma vez aí e vamos continuar lutando, sonhando sempre. Muito obrigado, viu?